Olá, a paz do Senhor. Este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos para a nossa lição de número 5 da disciplina de Teontologia. Hoje nós vamos tratar dos atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu livro, né? Nós vamos estudar a partir da página 91, né? Os atributos incomunicáveis, parte 1. Então pegue aí o seu material, vamos fazer uma breve oração e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade. Nos abençoa, nos concede a tua graça. Senhor, esta aula está sendo gravada, mas que ela possa, Senhor amado, trazer a Senhor o conhecimento, trazer o entendimento na vida do teu filho, da tua filha, que está estudando, Senhor amado, esta disciplina tão importante para a construção da nossa fé. Pai, que tudo seja para a glória do teu nome. Nós agradecemos e pedimos a tua bênção nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos à nossa introdução. Diversos e diferentes métodos de se classificar os atributos de Deus têm sido usados. Nesta lição e na próxima adotaremos a classificação mais comum, né? Os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis. A gente vai começar com um pequeno exemplo dos atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, eternidade. Deus existe desde toda a eternidade. Nós não, né? Nós tivemos um momento dentro do tempo criado por Deus para termos vindo, né, à existência. Então, eternidade é um atributo incomunicável, ou seja, pertence apenas a Deus. Outro também como exemplo é a imutabilidade. Deus não muda, nós mudamos, né? E mudamos muitas vezes. Deus ele não muda, nós vamos ver isso com detalhes mais à frente. E também outro exemplo de um atributo incomunicável é a onipresença. Deus está presente em toda parte. Nós estamos presentes em um lugar somente. Então, a partir desses exemplos, a gente começa já a vislumbrar, a perceber, né, esses atributos que são classificados como atributos incomunicáveis, ou seja, atributos que só a Deus pertence. Exemplos de atributos comunicáveis. Vemos que aqueles incomunicáveis são pertencentes unicamente a Deus, enquanto que os atributos comunicáveis são atributos que, né, nós participamos também, né? Deus comunica conosco. Por exemplo, o amor. Deus é amor, ou seja, nós também somos capazes de amar. Conhecimento. Deus tem conhecimento. Nós também somos capazes de ter conhecimento. Misericórdia. Deus é misericórdia. Nós também podemos usar de misericórdia. Deus, né, é justiça, ou seja, Deus é justo. Nós também somos capazes de agir com justiça. Desta forma, essa classificação em duas categorias principais é útil e a maioria das pessoas tem um senso inicial de quais atributos são comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Até porque, né, a questão dos atributos incomunicáveis, Deus ele é um ser que está acima de tudo e de todas as coisas. Como eu sempre tenho dito nas nossas aulas, Deus ele é um ser transcendente, ou seja, ele vai muito além, está muito acima de nós,
seres humanos, né? Mas ele também é imanente. Imanente, ou seja, ele participa da criação, ele cuida, ele está, né, presente na sua criação. Então, Deus tem essas duas categorias, e por isso que nós estudamos os atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus. Então, vamos lá. Primeiro tópico vai ser a independência divina. Ou seja, a independência de Deus é definida como: Deus não precisa de nós ou do restante da criação para nada. Todavia, nós e o restante da criação o glorificamos e lhe trazemos alegria. Esse atributo de Deus é também chamado de autoexistência. A autoexistência vai nos revelar que Deus, ele é autossuficiente, né? Como nós vamos ver dentro dos seus atributos, ele é eterno, ele não tem princípio nem fim de dias, né? Ele é autoexistente. Então, nessa sua autoexistência, ele é o Todo-Poderoso, né? O Deus que criou todas as coisas. E antes dele ter criado todas as coisas, Deus já existia? Deus já existia. O que ele fazia? A Bíblia não nos revela o que Deus fazia, né, antes da criação. Mas sendo ele autoexistente, ele sempre existiu, né? Eu sei que às vezes essas questões elas são bastante difíceis da gente ter uma compreensão plena, até porque, sempre tenho dito, nós somos muito limitados, né? Quanto a essas questões que vão além da nossa compreensão. Então, em diversos lugares nas Escrituras ensina que Deus não necessita de parte alguma da criação a fim de existir, ou para outra razão qualquer. Deus é absolutamente independente e autossuficiente. Paulo proclamou aos homens de Atenas essa verdade. Eu estou usando aqui uma Bíblia, né, a Bíblia NVI, tá? Você pode usar a sua Bíblia aí, né, revista corrigida ou atualizada, ou outra versão, né? Mas eu gosto dessa versão porque essa é uma das versões mais atuais e ela tem uma linguagem bastante clara, né? Então, em Atos, capítulo 17, no versículo 24 e 25, a palavra de Deus nos diz da seguinte forma: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, né? Então veja que Paulo está nos mostrando aqui que Deus, ele fez o mundo, portanto, ele é um criador, né? O criador pessoal, em oposição a muitas questões, né, estoicistas, panteístas. Deus é o criador, e sendo ele o criador, ele não depende da sua criação para existir, né? Mas ele fez todas as coisas por sua auto-vontade. Não temos como perguntar para Deus: por que você fez assim, Senhor? Por que você fez assado? Não, Deus é autoexistente, e ele, sendo autoexistente, ele não depende, né, de nada, nem de ninguém, para ter a sua independência, para ter a sua autossuficiência. Irmãos, veja que coisa grandiosa é esta verdade, né? Deus, ele está muito acima daquilo que nós podemos entender ou pensar, né? Nós louvamos a Deus porque ele se
tem revelado a nós através das Escrituras, através de Jesus, através da natureza, mas Deus é autoexistência. Então, a independência divina é justamente a doutrina que nos ensina da autoexistência de Deus, da absoluta independência de Deus e da autossuficiência de Deus. Opa, voltando aqui. Bom, a implicação é que Deus não precisa de nada da raça humana, né? As pessoas pensam às vezes que Deus criou os seres humanos porque estava solitário e carente da companhia de outras pessoas. Se isso fosse verdade, certamente significaria que Deus não é completamente independente da sua criação. Significaria que Deus precisou criar pessoas a fim de ser completamente feliz e realizado em sua existência pessoal. E isso é algo que, né, não dá para voltar-se num pensamento desse, porque Deus, ele é o Criador, ele é o Deus que fez todas as coisas segundo a sua vontade, é o Deus que age na natureza, é o Deus que age no tempo, é o Deus que fez todas as coisas, estabeleceu tudo isso que nós podemos ver e existir. Veja, vamos ver aqui o profeta Isaías, em Isaías 41, verso de número 11, o profeta de Deus falando, né, dessa independência de Deus, o quanto que Deus não precisa, né, da criação para autoexistir ou para fazer qualquer coisa. Ó. Isaías 41, versículo de número 11. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Então veja, eu li o verso 11 e o verso de número 12. Veja que interessante que humilhados e constrangidos serão como nada. Ou seja, então aqueles que têm um pensamento de que Deus depende da criação ou depende de alguma coisa que Ele mesmo criou para poder existir ou para poder... Não, isso é como diz o texto aqui, né? Serão humilhados e serão como nada. Então, né, o pensamento de que Deus precise de alguma coisa da raça humana é um pensamento completamente equivocado, né? Às vezes algumas pessoas acham, né, que Deus precisa deles, mas Deus não precisa. Se nós existimos, se nós vivemos, o que nos acontece é tudo pela graça. A chuva cai pela graça, a semente nasce no campo trazendo alimento pela graça, a salvação veio pela graça, o perdão é pela graça. Então, Deus, ele não precisa de nada da raça humana para poder autoexistir ou fazer alguma coisa. Pelo contrário, nós é que somos completamente dependentes, né, de Deus. Irmãos, às vezes nós pegamos a palavra de Deus, que é a revelação dele mesmo, e a gente enquadra Deus aqui dentro. Está errado? Não, está certo. Só que para a gente entender essa autoexistência de Deus, essa sua soberania, eu vou dizer alguma coisa que talvez para muitos possa parecer estranho. Mas se Deus lá no céu agora fizesse uma reunião lá, Pai, Filho, Espírito Santo, tal, os anjos, assim, quer saber de uma coisa? Eu vou agora mesmo acabar com o universo e vou fazer outra coisa. Vocês acham que Deus não teria essa capacidade, essa
condição de mudar até mesmo aquilo que ele já falou aqui, né? Então, nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nada da raça humana. Vamos ver também o Salmo de número 50. Salmo de número 50. Os versos 10 a 12. Olha só. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Então veja só, né? Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Então, Deus, ele não precisa, né, de nada. Então as pessoas pensam que às vezes Deus criou os seres humanos, como eu disse, né, porque se sentia solitário, carente, sem companhia de outras pessoas. Se isso fosse verdade, certamente significaria que Deus não é completamente independente da sua criação. Significaria que Deus precisou criar pessoas a fim de ser completamente feliz e realizado em sua existência pessoal, o que não é o caso. No entanto, há indicações específicas nas palavras de Jesus que mostram que essa ideia é um equívoco. Vamos ver aqui em João 17, a oração do Senhor Jesus Cristo, né? João 17, versículo de número 5. 17:5 diz o seguinte: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então veja que não é a solidão que levou Deus a criar o mundo e os seres humanos. É como está escrito aí, ó, aqui está a indicação de que houve o compartilhamento de glória entre pai e filho antes da criação do mundo. Então, relacionamento Deus já tinha, né, com o seu filho, com o Espírito Santo. Não sabemos em que momento da eternidade Deus criou os anjos, mas isso nos indica que Deus não teve problema de solidão para que criasse o homem. Ele teve um plano, teve um desejo que muitas vezes não nos parece claro. Veja agora o verso de número 24 desse mesmo texto da oração do Senhor Jesus Cristo, que diz assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então houve amor e comunicação entre pai e filho antes da fundação do mundo. E nessa comunhão não houve carência ou falta que tornasse a criação da raça humana uma necessidade. Deus não precisa de nós para nada. Todavia, é um fato, que nossa existência, que Ele escolhe, ter prazer em nós e permite-nos trazer alegria ao seu coração. Então, eu sei que para muitas pessoas, quando dizem assim, Deus não precisa de nós, para algumas pessoas é estranho, porque acham que são, mas não é. Como está aí no último parágrafo aí, Deus não precisa de nós para nada. Todavia, é um fato nossa existência, que Ele escolhe ter prazer em nós e permite-nos trazer alegria ao seu coração. Então, o que nós vemos com isso? Que toda a existência, que tudo que temos é a mais pura graça. É o
puro favor de Deus, né? E Deus, ele é digno de ser adorado, porque ele não tinha motivo, né, plausíveis, aparentes, para criar o ser humano e ter todo esse trabalho, né, da criação, da fundação da história, do desenrolar da história, né, da história já está completamente escrita no seu coração. Então, Deus não precisa de nós, mas Ele se alegra em nós, quando nós o servimos, o amamos e o reconhecemos como Senhor, né? Bom, outra questão importante dos atributos incomunicáveis de Deus é a imutabilidade divina. Então, podemos definir a imutabilidade de Deus da seguinte forma: Deus é imutável em seu ser, perfeições, propósitos e promessas. Todavia, Deus age e sente emoções, e age e sente emoções de modo diferente em resposta às diferentes situações, né? Então, a imutabilidade do ser, né? O ser de Deus é imutável, ou seja, Deus ele não pode ser bom agora e daqui a pouco ele ser ruim, né? Porque ele é imutável no seu ser, né? Nas perfeições. Que perfeições? Perfeições dos seus atributos, da sua personalidade, né? Deus é imutável nos seus propósitos e nas suas promessas. Isso é algo que precisa ficar muito claro na vida dos servos de Deus, principalmente aqueles que estudam a teologia, porque isso nos traz conforto, né? Porque quando a gente, por exemplo, lida com uma pessoa muito volúvel, uma pessoa que muda toda hora, a gente fica meio, né, desconfiado. Pô, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. Então nós nos sentimos inseguros num tipo de relacionamento com pessoas inseguras, que mudam a todo momento, tá? Só que Deus, ele é imutável. Deus não muda, né? Vou dar aqui, deixa eu ver se esse exemplo é um... Deus não muda conforme toca a música, não. Ele é imutável. Então nós temos algumas evidências na Escritura. Salmo 102, encontramos um contraste entre as coisas que podemos pensar que são permanentes, como a terra e os céus, de um lado, e Deus do outro. Então vamos aqui ao Salmo de número 102, para a gente... Salmo de número 102, a partir do verso de número 25. Salmo 102, verso de número 25, que diz assim: No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás, serão jogados fora. Mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Então, ou seja, as coisas no mundo, as pessoas, né, tudo muda, mas Deus, ele permanece imutável, né, nos seus propósitos, nas suas promessas, e nós vamos entender melhor isso um pouquinho mais adiante. Então, Deus existia antes de os céus e a terra terem sido
feitos e existe independentemente deles. Deus causa mudança no universo, mas em contraste com essa mudança, ele é o mesmo. Referindo-se às próprias qualidades de paciência, longanimidade e misericórdia, Deus diz, de fato, aqui desculpa tá um i, mas é eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Malaquias 3:6. Aqui Deus usa a afirmação geral da sua imutabilidade para referir-se a aspectos específicos nos quais ele não muda. Então, a definição acima específica, que Deus é imutável, não é em cada aspecto, que possamos imaginar, mas somente nos aspectos que a própria Escritura afirma. As passagens escriturísticas citadas, inclusive aí no livro, se referem tanto ao próprio ser de Deus, como a alguns atributos do seu caráter. Desses textos, podemos concluir que Deus é imutável, ao menos com respeito ao seu ser e às suas perfeições, isto é, seus atributos ou os vários aspectos do seu caráter. Tá? Além disso, Deus é imutável em suas promessas. Desde que tenha prometido alguma coisa, certamente ele não será infiel à sua promessa. Como diz lá, Números 23, ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aí surge uma questão bíblica que às vezes nos deparamos. Mais à frente eu vou falar disso, mas eu já vou adiantar. Gênesis 6. Deus se arrependeu de criar o homem. E aí ele sentencia o juízo. Vou destruir tudo. Deus mudou? Não. Quando muitas vezes a Bíblia diz que Deus se arrependeu daquilo que ia fazer, não é interpretado como uma mudança do ser de Deus. E é uma mudança de posição. Deus criou o homem para que o homem tivesse comunhão com Deus, vivesse com Deus, tivesse uma intimidade com Deus. Só que Deus, ele fez um teste com o homem para ver se este homem o obedeceria, seria, sendo ele a imagem e semelhança de Deus, tendo a capacidade de escolher, de decidir, se ele faria isso de livre e espontânea vontade. Então esse homem é testado por Deus. O homem, tem todo um contexto aí, ele come de um fruto que Deus havia lhe dito para que não comesse. E a partir daí entra no mundo o pecado, a desobediência a Deus, o homem se tornando independente de Deus, querendo viver a sua vida independente de Deus. Bom, o pecado trouxe prejuízos tremendos. E no período do dilúvio, que da queda até o dilúvio, alguns historiadores, teólogos, dizem que foi aproximadamente 1300 e alguns anos. Chegou em Gênesis 6, o pecado tinha dominado, então Deus mudou de posição. Eu criei vocês para abençoar, para ter comunhão, para a gente ter um relacionamento, só que vocês escolheram fazer a própria vontade. Então eu vou destruir vocês. Mas e lá no Jonas? Jonas também. O Jonas vai lá em Nínive, vou destruir a terra, vou destruir a cidade, 40 dias.
Só que o povo se arrependeu, fez lá jejum, colocou pano de saco, houve aquela contrição, né? Um avivamento entre os assírios daquele período, daquele momento. Deus mudou de posição, falou, ó, não, já que vocês mudaram, eu vou deixar vocês continuarem. Então, é importante essa questão da imutabilidade de Deus, da sua promessa, do seu agir e do seu próprio ser. Então, a importância da imutabilidade de Deus. Se parássemos por um instante para imaginar o que aconteceria se Deus pudesse mudar, a importância dessa doutrina se tornaria mais clara. Por exemplo, se Deus pudesse mudar em seu ser perfeições, propósitos ou promessa, então qualquer mudança seria para melhor ou pior, né? Ou se muda para melhor ou se muda para pior. Então vejamos. Mas se Deus mudasse para melhor, então ele não poderia ser considerado o melhor ser possível quando primeiramente confiamos nele. Então, se Deus pudesse melhorar mais do que ele já é, então, opa, peraí, né? Então tem alguma coisa errada, né? O nosso Deus já é perfeito em todas as coisas, né? Então, é como poderíamos estar certos de que ele é o melhor ser possível agora, né? Se ele pudesse melhorar, como é que eu ia ter a certeza que eu estou servindo um Deus que é o melhor ser, que é o ser mais pleno de todo o universo, de toda a existência? Em contrapartida, se Deus pudesse mudar para pior em seu ser, então em que espécie de Deus se tornaria? Poderia ele, por exemplo, ser um pouquinho mal em vez de totalmente bom? E se tornar um pouquinho mal, como podemos ter certeza que ele não se tornará muito mal ou totalmente mal? Como podemos sequer pensar em um Deus que poderia mudar? Como poderíamos mesmo comprometer nossa vida com um Deus que muda? Que muda conforme as situações, que muda conforme as circunstâncias, que muda, né? Então, não há espaço bíblico, né, na revelação de Deus que aponte que Deus ele mude. Não, Deus é imutável. Se ele te prometeu, ele não muda. Se ele falou, ele não muda. Tá? Então, é importante. Se Deus não é imutável, então a base total da nossa fé começa a ruir. E o nosso entendimento do universo passa a desmoronar. Isso porque toda a nossa fé, esperança e conhecimento são, em última instância, né, dependentes de uma pessoa que é infinitamente digna de confiança. Por quê? Ele é absoluta e eternamente imutável em seu ser, perfeições, propósitos e promessas. Glória a Deus, né, irmãos? Bom, outro atributo importante, né, incomunicável da pessoa, do ser de Deus, é a impassibilidade divina. Na discussão sobre os atributos divinos, por vezes os teólogos mencionam outro atributo, a impassibilidade de Deus. Esse atributo, se verdadeiro, significa que Deus não tem paixões ou emoções, mas é impassível, não sujeito a paixões. Vou dar um segundinho aí para você pensar, né? Será que é assim mesmo? Será que Deus não tem nenhum tipo de emoção, né? É uma coisa para se pensar, né? Deus é impassível, ou seja, tudo acontece e Deus não está nem aí. Não é bem assim, né, irmãos?
as Escrituras nos apontam algo completamente oposto à impassibilidade de Deus. Então veja o segundo parágrafo aí. Obviamente, Deus não tem paixões ou emoções pecaminosas. Mas a ideia de que Deus não tenha paixões ou emoções de forma alguma entra claramente em conflito com a maior parte das Escrituras. E, por essa razão, não afirmamos a impassibilidade de Deus. Vejamos. Ao contrário, é verdadeiro o oposto, pois Deus, que é a origem das nossas emoções e que as criou, certamente sente emoções. Isaías 62, capítulo 62, verso 5, a Bíblia diz que Deus se regozija. Salmo 78, verso 40, a Bíblia diz que Deus se entristece. Efésios 4:30 diz que Deus, o Espírito Santo, se entristece. Sua ira se inflama contra os inimigos. Êxodo 32:10. Ele é Deus cujas paixões devemos imitar por toda a eternidade, tendo como nosso Criador ódio pelo pecado e prazer nas coisas retas. Estes são apenas alguns versos que nós encontramos, que apontam para um Deus que sente emoções, sim, sente emoções, tristeza, alegria, ira, compaixão, misericórdia, amor, Então Deus ele não é impassivo. Deus está vendo as coisas e não está nem aí. Meus irmãos, eu fico imaginando a dor, o sentimento que Deus sente quando ele olha para esse mundo e vê as maldades e vê as pessoas jogadas na rua, pessoas comendo lixo, outras passando fome. Eu acredito que Deus ele sente. Então, não podemos afirmar a impassibilidade de Deus. Então, Deus é tanto infinito quanto pessoal. Diferentemente de outros sistemas de teologia, a Bíblia ensina que Deus é tanto infinito como pessoal. Infinito no sentido de que não é sujeito a qualquer limitação da humanidade ou da criação em geral. Então ele é infinito, irmãos. Lógico que a palavra infinito para nós, ela tem uma conotação limitada. Até porque nós não temos noção do que é infinito. Nós temos o conceito infinito, mas uma noção vívida de experiência nós não temos. Então, aí entra no âmbito da transcendência, Então, Deus, ele é tanto infinito como pessoal, ou seja, ele está muito acima da humanidade, da criação em geral. Contudo, que é aquilo que eu disse, é transcendente, mas ele é imanente. Vamos lá. Ele é muito maior que cada coisa que fez, muito maior que qualquer coisa que exista. Deus é também pessoal. Que sentido? No sentido em que ele interage conosco como pessoa e podemos nos relacionar com ele como pessoas. E aí tem a grande experiência que todo cristão ele tem, ele pode ter, ele sempre terá. Podemos orar a ele. Quantas vezes nós já oramos a Deus e a resposta aconteceu, e essa experiência que nós chamamos de experiência empírica, experiência
pessoal, né, nos garante, pô, Deus falou comigo, Deus me mostrou isso, eu falei com Deus isso, aconteceu isso. Então, isso é relacionamento. Então, podemos orar a Ele, podemos adorá-lo, né? Quando estamos adorando ao Senhor com cânticos, por exemplo, a presença, né, de Deus, ela se torna muito real. Nós podemos obedecê-lo e amá-lo, e Ele pode falar conosco através da palavra, através de um cântico, através de um testemunho, através de situações, né? Então, Ele pode falar conosco, regozijar-se em nós e amar-nos. E a maior prova desse amor de Deus foi Ele ter entregado seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Aí tem aquele hino, se isso não for amor, né? O que vai ser amor? O que vai ser amor se um Deus soberano, grandioso, onipotente, onisciente, onipresente, Ele amou a gente, entregou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então, devemos afirmar tanto que Deus é eterno, sem início ou fim, infinito ou ilimitado. Com respeito à mudança que ocorre no universo, nada mudará o ser, as perfeições, os propósitos ou as promessas dele. Como que Deus também é pessoal e se relaciona conosco pessoalmente e nos considera valiosos. Irmãos, eu fico imaginando, logo no princípio, será que quando Adão pecou, Deus podia fazer assim, quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com isso, vou fazer outra coisa. Mas a Bíblia diz que Deus amou. E amou desde o primeiro homem. Não amou quando éramos muitos na face da terra. Ele nos amou quando éramos um ainda. Homem e mulher. Mistério, né? Coisa linda. Bom, vamos aí à segunda parte dos atributos incomunicáveis de Deus. Aí na sua revista, né, você pode continuar acompanhando a partir, né, da página de número 107. Para você que está me assistindo aí, né, essa gravação na internet, no canal, essa aula faz parte do curso Avançado Teologia, que é ministrado na de São Caetano, né, aqui em São Caetano do Sul, né, é aula presencial. Nós usamos esses livros, né, que é o livro da editora Sã Palavra, né, que é também reconhecido pela AETAL. A AETAL é a associação, né, que concede a esse material, um material reconhecido em toda a América Latina, tá? Então a AETAL, ela é a Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina. Então é esse, tá, o livro que nós utilizamos. Essa aula está excepcionalmente sendo gravada, né? Mas nós temos a aula toda sexta-feira lá na de São Caetano, Rua São Caetano, número 54. Continuando aí, já os atributos que chamamos incomunicáveis são bem mais definidos ao dizermos que são atributos de Deus, menos
que Deus menos compartilha conosco. Nenhum desses atributos de Deus é completamente desprovido de pelo menos alguma semelhança com o caráter dos seres humanos. Por exemplo, Deus é imutável e nós mudamos, mas não mudamos completamente, pois há alguns aspectos de nosso caráter que permanecem em grande parte imutáveis. Usamos então as duas categorias de atributos incomunicáveis e comunicáveis, ao mesmo tempo em que percebemos que essa classificação não é totalmente precisa e que há, na realidade, muita sobreposição entre elas. Bem, em se tratando da pessoa de Deus e dos seus atributos, o que a teologia ensina, através da palavra de Deus, que é o livro que promove a teologia, a revelação de Deus, bater martelo, né? É algo assim um tanto complicado. Até porque seres finitos como o homem, que vive aí 70, 80 por mais, né? Não tem como, né? E pela a própria inteligência limitada que nós temos hoje, compreender, né, com total amplitude de entendimento o ser de Deus. Por isso que nós consideramos essa classificação como não é totalmente precisa, não é totalmente, não é isso, acabou, ninguém muda nada, não. A gente tem que ter um equilíbrio de entender as limitações do nosso próprio conhecimento, né? A gente tem que compreender que em muitas coisas nós somos completamente limitados. Então, por isso que o autor, ele coloca esse parágrafo aí para que a gente, né, entenda que essa sobreposição não vai mudar em nada o que já sabemos ou o que consideramos, mas que vai poder trazer, se mais para frente descobrirmos ou acontecer alguma ciência a mais para entendermos, pode acrescentar ou melhorar já a esse conhecimento que nós já temos, né, a respeito desse tema. Bom, agora nós vamos entrar num outro atributo pertencente unicamente a Deus, que é a eternidade, né? A parte 1, então, a eternidade de Deus pode ser classificada da seguinte maneira: Deus não tem começo, fim ou sucessão de momentos em seu próprio ser. E ele vê todo o tempo de modo vividamente igual. Todavia, vê os eventos e atos no tempo. Bom, essa definição, né, já aponta: Deus não tem começo. Na teologia, nós temos uma linha de tempo que a gente delimita para que a gente possa se situar no tempo, né? Por exemplo, a Bíblia começa em Gênesis capítulo 1 e o verso de número 1 com a seguinte frase. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 1:1. Ó. No princípio Deus criou os céus e a terra. Bom, o nosso tempo, ele começa a partir daí. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então estamos na ponta da linha. Mas o que houve antes deste princípio? Pois Deus é eterno.
Então, antes de no princípio Deus criou os céus e a terra, nós chamamos de eternidade passada. Porque como Deus não tem começo nem fim, antes desse princípio, que é o princípio da existência humana, da realidade humana, do tempo, das coisas que estão criadas, que nós podemos ver hoje, esse período anterior nós não sabemos. A Bíblia, ela nos destaca que nesse período antes da criação, Deus fez o plano de salvação, Deus criou os anjos, mas não nos aponta um tempo, porque esse tempo não existia, porque Deus não tem começo, ele é eterno. Então, a nossa história, a nossa realidade, a realidade da vida, a realidade do mundo, né, ela se dá início aqui no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí o tempo passa a existir para os seres criados por Deus, seres humanos, etc. Bom, durante Gênesis até aqui, o Apocalipse, veja, né, nós chamamos de presente. Por quê? Porque durante todo esse período a história da humanidade ela está acontecendo. Então veja, né, lá no princípio Deus criou os céus e a terra. E até chegar aqui Apocalipse, a história está acontecendo. Biblicamente, nós estamos no período da graça, no período da igreja, no período do Espírito Santo. Outras coisas vão acontecer até que o desfecho da história venha acontecer. E aí a Bíblia termina, né, no livro de Apocalipse, capítulo 22, né? E no verso 17 diz assim: e o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser beber, venha, beba da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar palavras deste livro, da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então aqui o último capítulo, os últimos capítulos falam de novos céus e nova terra. E aqui Apocalipse 22, 27, né, termina o quê? O presente para nós e dá início à eternidade futura. Então, antes de Gênesis 1:1, eternidade passada. Gênesis, Apocalipse, estamos vivendo o presente. De Apocalipse para frente, novos céus e nova terra, eternidade futura. E Deus, nesse contexto, ele está tanto na eternidade passada, como na eternidade futura, como no presente, né? Até porque nós vamos ver que Deus, ele vive no presente, né? Mas vamos continuar aqui. Então, algumas vezes essa doutrina é chamada de doutrina da infinidade de Deus, com respeito ao tempo. Ser infinito é ser ilimitado. E essa doutrina ensina que o tempo não limita Deus ou não muda de algum, né, modo. Deus é atemporal em seu próprio ser. Ou seja, Deus não está preso ao tempo. Nós vivemos no cronos, de cronômetro, né, que cronometra hora, dia e tal. Deus, ele não vive no cronos, né? A maioria dos teólogos chama o tempo de Deus de tempo kairos, que é o tempo certo, que é o tempo, né, real de Deus. Então, o fato de que Deus não tem começo nem fim é visto em Salmo 90, verso 2, né? O Moisés, né, quem escreveu o Salmo de número 90, ele vai nos dizer que
Vamos aqui, Salmo 90, verso de número 2. Antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E Eliú, lá em Jó 36, 26, diz, como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência, na versão NVI. Então, a eternidade de Deus também é sugerida pelas passagens que falam a respeito do fato de Deus sempre ser ou existir, o alfa, o ômega, o início e o fim, diz o Senhor, que é, olha só, que era, que há de vir o Todo-Poderoso. Eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. Coisa linda, Apocalipse capítulo 1, verso 8. Portanto, quando Deus criou o universo, Deus também criou o tempo. Porém, antes de ter havido o universo e antes de ter havido o tempo, Deus sempre existiu, sem começo, sem ser influenciado pelo tempo. Para o próprio Deus, tudo de sua existência está presente, está sempre no presente, embora sem dúvida seja extremamente difícil para nós entendermos tal ideia, já que ela se refere a uma espécie de existência diferente da que experimentamos. Isso é fundamental na nossa compreensão. A existência de Deus, a espécie de Deus, não é a mesma espécie humana como nós. Então, entender que Deus vive um eterno presente é, às vezes, um ato de difícil compreensão. Então, olha só, Deus vê todo o tempo de modo igualmente vívido. Salmo 94, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou, como as horas da noite. No Novo Testamento, Pedro nos diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, segundo Pedro 3,8. Então, esses versículos juntos nos ajudam a imaginar o modo como Deus vê o tempo. Quando percebemos que 1000 anos não implica que Deus se esquece das coisas que estão além de 1100 anos ou 1200, mas ao contrário, que é aqui a expressão figurada de um período de tempo extremamente longo, por mais longo que seja o tempo que alguém possa imaginar, é visto com clareza por Deus. Então, quando Deus a gente é assim, na nossa vida, aí a gente está com 30, 40, 50 anos, a gente vai lembrando assim, da infância, de momentos passados como uma coisa longe e tal, Não, Deus não vê dessa forma, olha, eu criei o mundo há tantos milhares de anos e tal, não, aquele pensamento é vívido, é como algo que se ele tivesse acabado de realizar. É tremendo, É tremendo. Mas é como algo que ele acabou. O grande trono branco lá no futuro. Não, é como algo que ele já preparou aqui agora. Então, isso nos aponta o quanto Deus ele está acima do tempo. E que Deus não vê o tempo como nós vemos o tempo. Então, nesse diagrama aí, nós temos o relacionamento de Deus com o tempo. Então, veja bem. Veja que no primeiro ponto está ali, criação, da criação, depois a vida de Cristo, quando Cristo veio ao mundo, o ano em que estamos e o juízo final e uma seta em branco na frente apontando para a questão da eternidade. Quando Deus ele olha para todos esses períodos,
Ele não vê como passado, como presente, como futuro, né? É algo que está claro, evidente, né? No seu ser, na sua presença. Então, veja, esse diagrama tem o propósito de mostrar que Deus criou o tempo e é Senhor sobre ele. Portanto, ele pode ver de uma só vez todos os eventos no tempo com clareza. Todavia, pode também ver cada exemplo no tempo e agir no tempo. Assim, Deus, de algum modo, permanece acima do tempo e é capaz de ver tudo como um eterno presente. Vamos aqui. Eternidade, parte 3. Então, Deus vê os eventos do tempo e age no tempo. Então, primeiro parágrafo aí, ó. Devemos evitar qualquer entendimento errôneo da definição correta da eternidade de Deus. Todavia, Deus pode ver cada evento no tempo e age no tempo. Veja o que o apóstolo São Paulo escreve em Gálatas 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, nós podemos dizer que Deus observa o progresso do tempo enquanto os eventos ocorriam dentro da sua criação. Então, no tempo certo, chegou a plenitude do tempo, né? É evidente por toda a Escritura que Deus age dentro do tempo e de diferentes maneiras, em diferentes pontos do tempo. De fato, a ênfase repetida sobre a capacidade de Deus predizer o futuro nos profetas do Antigo Testamento requer que percebamos que ele prediz suas ações em um ponto do tempo e então as realiza até o ponto final do tempo. Em resumo, ele é Senhor que criou o tempo e que o governa e o usa para os seus propósitos. Deus pode agir no tempo porque ele é Senhor do tempo. Então, isso é algo que precisa ficar mais claro. Você vai ler a apostila, você vai ter um pouco mais de clareza que ali tem algumas argumentações, né, que é importante você ler. Né? Não fique só nos nossos slides. Os nossos slides é um apanhado daquilo mais, né, importante para a gente ter uma linha de leitura. Tá? Então, o tempo, Deus não está, né? Quando Deus fez todas as coisas, formou o tempo e tudo que nele acontece, né, Deus vivencia esse tempo, mas ele não está preso nesse tempo. É difícil, né, para quem vive dentro de um tempo, né, nós que temos hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, hora para fazer isso, hora para fazer aquilo, é difícil nós compreendermos, né? Ou seja, por exemplo, você não pode chegar às 10 horas da noite, sentar numa mesa e olhar assim e ver todo o seu dia assim, ó, de uma vez só, como fosse aquele momento. Não, você já vai pensar no seu dia, eu acordei tal hora, fiz aquilo, como uma coisa já passada. Aí vai pensar, bom, amanhã eu vou acordar tal hora. Então nós, né, o nosso tempo é bem marcado e a gente não tem. Agora, o poder grandioso de Deus, ele vê tudo assim, ó, tal. E não é um dia, ele vê os milhares de séculos e anos de todo o plano da criação, de todo o plano de salvação, da eternidade. Então, o que eu quero que você entenda? Deus é grande demais. Deus é grande demais. Bom, a onipresença parte 1, tá? Esse é o outro atributo importante na questão dos atributos incomunicáveis. Onipresença só Deus. Não tem anjo,
não tem demônio, não tem nada nem outro ser que seja onipresente a não ser Deus. Deus em sua forma trinitária, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos lá, exatamente como é ilimitado ou infinito com relação ao tempo, Deus também é ilimitado com relação ao espaço. Essa característica da natureza de Deus é chamada onipresença de Deus. O prefixo latino omni, significa todo, que pode ser definida da seguinte maneira: Deus não tem tamanho ou dimensão espacial. Está presente em cada ponto do espaço com a plenitude do seu ser. Todavia, Deus age diretamente em lugares diferentes. Desculpe. Então, veja só. Moisés relembrou o povo do senhorio de Deus sobre o espaço. Olha só, Deuteronômio 10:14. Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e a terra, os mais altos céus e a terra e tudo que nele existe. Tá? Deus está presente em todo lugar. Jeremias 23. Vou pegar aqui, agora eu vou pegar uma Bíblia corrigida. Vamos lá em Jeremias 23. Jeremias capítulo 23 e o versículo 23 e 24. Estou usando agora uma Bíblia Almeida, revista e corrigida. 23. Deixa eu aqui. Aqui. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Verso 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então, nesses versos, Deus está repreendendo os profetas que pensavam naquele período, que suas palavras ou pensamentos podem ser escondidos de Deus. Ele está em toda parte e enche os céus e a terra. Ou seja, a onipresença de Deus é belamente expressa por Davi no Salmo 139, versos 7 e 10. Olha só. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará, me susterá. Ou seja, não tem para onde se esconder de Deus. Deus, ele está presente em todo lugar. Tá? Não há lugar no universo todo, ou na terra, ou no mar, no céu, ou no Seol, lugar dos mortos, onde alguém possa fugir da presença de Deus. Não podemos dizer que algo de Deus ou apenas parte dele esteja presente, pois isso seria pensar em seu ser em termos espaciais. Está um pouquinho ali, não. Como se ele fosse limitado de alguma forma pelo espaço. Parece mais apropriado dizer que Deus está presente com a totalidade do seu ser em cada parte do espaço. Para nós isso é difícil de imaginar, porque o ser de Deus é uma espécie qualitativamente diferente de tudo mais em sua criação. Tá? Deus não possui dimensões espaciais, embora nos pareça necessário dizer
que o ser total de Deus está presente em cada parte do espaço ou em cada ponto do espaço, é também necessário dizer que Deus não pode ser encerrado pelo espaço, não importa quão grande seja, né? Devemos nos guardar contra o pensamento de que Deus se estende infinitamente para todas as direções, de modo que ele existe, né? Que ele próprio existe em uma espécie de espaço infinito, algo que não termina nunca. Tampouco devemos pensar que ele seja, de certo modo, um espaço maior. Não. Deus não está limitado pelo espaço, tá? Devemos também ser cuidadosos em não pensar que o próprio Deus seja equivalente a qualquer parte da criação, ou seja, o todo dela, como o panteísmo crê, que tudo é Deus ou que Deus é tudo que existe. Então vamos ver o que é o panteísmo e essa diferença entre panteísmo e onipresença de Deus, tá? Então, olha, o panteísmo é uma crença filosófica e religiosa que afirma que Deus está presente em tudo e é identificado com o universo como um todo. O que isso implica, professor Marcos? Implica que os panteístas dizem que tudo é Deus, ou seja, coloca tudo que existe como a mesma essência de Deus. Isso não é verdade. A essência de Deus é muito diferente da essência do homem, né? Nós somos imagem e semelhança, mas essência não. Quando eu digo que Deus está presente em tudo, eu digo, essa mesa tem Deus, o ar tem Deus, as árvores têm Deus, os bichos... Não é a mesma essência. Então, segundo essa visão, Deus não é uma entidade separada do mundo, mas sim a própria realidade cósmica. E é aí que, né, os monoteístas, que somos nós, né, que cremos num único Deus, não concordamos. Né? Deus não é a própria realidade cósmica. Deus, nós, dentro da teologia cristã, Deus é um ser pessoal, mas ele é, como eu disse há alguns minutos atrás, ele é transcendente, ele está muito acima da criação e de tudo que ele fez. Ele é transcendente, está acima, não temos condições de alcançar completamente. Mas ele é imanente, ou seja, ele cuida da sua criação. Ele está presente na sua criação, né? Conhece a sua criação, sustenta a sua criação, né? Então, olha, diferentemente do monoteísmo, que acredita em um Deus pessoal e transcendente, o panteísmo vê Deus como imanente, somente, ou seja, presente em todas as coisas. Então vamos ver a diferença aí, né, nessa questão, né? A onipresença de Deus, por sua vez, é uma característica atribuída a Deus nas religiões monoteístas. Ela significa que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É uma qualidade que reflete a natureza divina, de estar presente em toda a criação. Portanto, a diferença entre o panteísmo e a onipresença de Deus está na concepção de Deus, né? No panteísmo, Deus é visto como imanente e identificado com o universo, enquanto na onipresença, Deus ele é considerado como um ser transcendente que está presente em todos os lugares, que é também a própria imanência, ok? Os irmãos, as perguntas, tudo isso os irmãos anotem, tá? Ou mandem através do canal, ou na aula a gente discute com mais amplitude essa questão. Vamos aí à onipresença de Deus, parte 2. Então veja bem, Deus pode estar presente, olha só, para punir, para suster e abençoar.
Então, a ideia da onipresença de Deus tem algumas vezes complicado as pessoas que imaginam Deus como Deus pode estar presente, por exemplo, no céu. Bom, o que Deus vai estar fazendo lá no céu, a presença de Deus lá no céu, no lugar dos mortos, no lugar, né, de sofrimento? O que Deus vai estar fazendo lá? Então, de fato, não é o Seol o oposto da presença de Deus? A presença de Deus traz tranquilidade, traz paz, traz amor, traz segurança. O Seol não, o Seol traz tristeza, dor. Então, essa dificuldade de compreender essa onipresença de Deus em todos os lugares, ela pode ser resolvida quando se percebe que Deus está presente de modos diferentes e em diferentes lugares. Ou seja, no Seol, a presença de Deus vai ser voltada à punição, não para abençoar nem para suster. Então, conforme o local, conforme o contexto, essa presença de Deus se torna uma presença diferenciada. Que a presença de Deus ela não está em todos os lugares agindo da mesma forma, sendo presenciada da mesma forma. Espero que você esteja entendendo isso. Então, olha só. Outra maneira de entender isso é dizer que Deus age diferentemente em diferentes lugares em sua criação. Como vimos, algumas vezes Deus está presente para punir. E parece que é desse modo que ele está presente no Seol. Vamos ver aqui. Profeta Amós. Profeta Amós. Capítulo de número... Amós, capítulo de número 9. Amós 9, de 1 a 4. Eu vou pegar a NVI, que é a versão que está no livro, no livro base nosso aí. Então vamos lá, Amós, capítulo de número 9, e o verso de 1 a 4. Vamos ver aqui. Vi o Senhor junto ao altar, e ele disse: bata no topo das colunas, para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, Seol, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem aos céus, de lá os farei descer. Mesmo que escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei a serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei a espada que os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Então veja, que Deus, nesse contexto, ele estava presente para quê? Para punir, a nação, por conta dos seus pecados. Então, Deus, nesse momento, a sua presença é para punir, para trazer a punição. Outras vezes, Deus está presente não para punir nem para abençoar, mas tão somente para suster ou manter o universo existindo e funcionando de modo que ele sempre pretendeu que funcionasse. Nesse sentido, a natureza divina de Cristo está em toda parte.
Veja lá o Colossenses 1,17 que diz: e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O escritor aos Hebreus diz que Deus Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todavia, em outras ocasiões ou em outros lugares, Deus está presente para abençoar, como no Salmo 16, verso 11. Vamos ver aqui, Salmo 16, verso de número 11. Salmo 16 e o verso de número 11. Deixa eu achar aqui. Vou usar agora uma revista corrigida para ler junto com você Salmo 16, verso 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, Davi está falando não da presença de punição ou meramente da presença de manutenção do cuidado, mas da presença de Deus que vem também, para abençoar. Então, é muito importante que a gente entenda essa presença de Deus, Não ter aquele pensamento que a presença de Deus em todos os lugares está tendo a mesma função, o mesmo propósito. Não. Às vezes está para punir, às vezes está para sustentar, às vezes está para abençoar. É uma coisa assim tremenda, irmãos? O nosso Deus, quando você vai compreendendo essas coisas, você vai falando, meu Deus, quão pequeno nós somos. Então, em resumo, Deus está presente em toda parte do espaço com a totalidade do seu ser, mas age diferentemente em lugares diferentes. Além disso, quando fala da presença de Deus, a Bíblia usualmente não está falando de onipresença em cada ponto ou de sua presença para punir ou suster. Em vez disso, ela em geral se refere à sua presença para abençoar. E é normal que nossa própria linguagem se adapte a esse uso bíblico. Então, a presença de Deus, que a presença de Deus esteja na sua vida, nesse momento para abençoar, Porque às vezes a presença dele está para corrigir, às vezes está para punir, mas que possa estar presente para nos abençoar. Bom, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, mas antes nós vamos estudar ainda o tema da unidade divina. Só que a unidade divina aqui nós não vamos tratar da unidade da Trindade. Essa unidade divina fala da unidade dos atributos, A unidade divina que a Trindade vai vir em próximas aulas, ok? Então vamos lá. A unidade de Deus pode ser definida da seguinte maneira: Deus não é dividido em partes. Todavia, vemos diferentes atributos de Deus enfatizados em tempos diferentes. Eu vou depois corrigir aqui algumas palavras que eu escrevi Deus com letra minúscula, que acabou passando, mas antes de enviar os slides para vocês, eu vou corrigir todos esses errinhos aí, que não se escreve o nome de Deus com letra minúscula de jeito nenhum. Então, quando falamos a respeito dos atributos de Deus, as Escrituras nunca consideram um atributo de Deus mais importante que o outro. Há uma suposição de que cada atributo é completamente verdadeiro em relação a Deus e que é verdadeiro a respeito do caráter total de Deus. Por exemplo, 1 João 5 diz que Deus é luz, Também 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Ou seja, não há indicação alguma de que parte de Deus seja luz e parte de Deus seja amor. Ou que Deus seja parcialmente luz
e parcialmente amor. Tampouco devemos pensar que Deus é mais luz que amor. Pelo contrário, é o próprio Deus que é luz e é o próprio Deus que é amor. O ser total de Deus inclui tudo de seus atributos. Ele é totalmente amor, ele é totalmente misericórdia, ele é totalmente justo e assim por diante. Cada atributo de Deus que encontramos nas Escrituras é verdadeiro em relação ao todo, né? A todo o ser de Deus. E, portanto, podemos dizer que cada atributo seu também qualifica os outros atributos. Então, quando a Bíblia revela um atributo de Deus, sendo ele comunicável ou incomunicável, ele é pleno, ele é completo, ele é total. Não é uma parte de Deus que é, né? Mas ele é na sua plenitude, né? Ele é amor. Na sua plenitude, ele é misericórdia. Na sua plenitude, ele é justo. Na sua plenitude, ele é bondoso. Tá? Então não existe divisão dentro dessa unidade de atributos de Deus. Deus é completo em todos os seus atributos, ok? Em termos de aplicação prática, isso significa que nunca devemos pensar, por exemplo, que Deus é o Deus de amor em determinado ponto da história e o Deus de juízo ou irado em outro tempo. Ele é o mesmo Deus sempre e cada coisa que ele diz ou faz é plenamente coerente com todos os seus atributos. Olha, presta atenção. Não é exato dizer, como alguns têm dito, que o Deus, né, que Deus é o Deus de justiça no Antigo Testamento e que o Deus de amor é o Deus, né, no Novo Testamento. Deus tem sido e que no Novo Testamento é Deus de amor. No Antigo Testamento é o Deus de justiça. No Novo Testamento é o Deus de amor. Não. Deus, ele tem sido mesmo sempre, em todos os tempos. É o próprio Deus em seu ser total que é supremamente importante. E é o próprio Deus em seu ser total que devemos procurar conhecê-lo. Desta forma, irmãos, os atributos incomunicáveis e comunicáveis de Deus, é uma doutrina que nos ajuda a conhecer melhor a Deus, dentro da percepção, intelectual, mas também pode produzir em nós, no momento íntimo da oração, no momento íntimo do relacionamento com Deus, entender um pouco dessa grandeza de Deus, do Deus que nós servimos. Que Deus abençoe, e que todos possam tirar aí as suas lições, as suas conclusões, estudar, leiam a palavra de Deus, leiam o livro, orem, tá? E nas próximas aulas nós estaremos tirando aí algumas dúvidas que porventura esta aula trouxe para você. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.